Olá! Hoje vamos mergulhar numa análise de um trabalho acadêmico que toca num ponto fundamental: como as nossas cidades podem usar o planejamento financeiro, o dinheiro público, para se tornarem mais fortes e seguras diante de desastres ambientais. Estamos falando aqui da monografia de conclusão de curso da Thaís Santos da Silva, orientada pela professora doutora Gislaine dos Santos. Este trabalho encerrou a participação dela no curso de especialização em cidades resilientes a desastres da Universidade Federal de Juiz de Fora no ano de 2023. E logo de cara, o trabalho já mostra que veio, com uma dedicatória muito tocante. Ela dedica a pesquisa aos moradores de Franco da Rocha e, em especial, às vítimas do desastre de 2022. Isso já coloca a gente direto no centro da questão, o impacto humano desses eventos. Para a gente entender bem toda a pesquisa, vamos seguir um roteiro em 5 partes. Vamos começar entendendo o estudo, depois o desafio específico de Franco da Rocha, como o risco foi analisado, qual a proposta e, por fim, o impacto de todo esse conhecimento. Vamos começar então pelo contexto, pela relevância do tema. Por que é tão importante falar sobre isso agora? A ideia central aqui é genial, de tão direta. Em vez de criar algo do zero, a pesquisa investiga como usar melhor as ferramentas que os governos já têm. A pergunta é como o planejamento financeiro de uma cidade pode ser um aliado poderoso para proteger a população. E, para não ficar só na teoria, a pesquisa se aprofunda em um caso real, um estudo de caso muito forte sobre o município de Franco da Rocha. Franco da Rocha, na Grande São Paulo, tem, infelizmente, um histórico recorrente e muito doloroso de desastres ambientais graves. A gente vê aí, na linha do tempo, eventos marcantes, como o de 1987, com muitas vítimas, e outros mais recentes, como em 2016, e o trágico deslizamento de 2022. Bom, e aqui entra uma peça-chave para qualquer prefeitura no Brasil: o Plano Plurianual. É ele que, na teoria, serve como um mapa, guiando tudo o que o governo vai fazer, onde vai investir o dinheiro público, pelos próximos 4 anos. Só que a pesquisa aponta para uma falha crítica. Apesar desse histórico de desastres que a gente viu, o principal plano financeiro da cidade parece não conversar com a realidade dos riscos. A participação popular na sua criação é baixíssima, os planos são genéricos e falta uma conexão clara entre os problemas conhecidos e as soluções propostas no orçamento. Então, como a autora fez para medir o tamanho desse problema? Foi aí que a pesquisa entrou numa abordagem totalmente baseada em dados. Vamos ver a metodologia. Para analisar a situação, o estudo não partiu do zero. Foram aplicadas ferramentas de avaliação internacionais, muito sérias, desenvolvidas pelo Escritório das Nações Unidas para a Redução do Risco de Desastres. São metodologias pensadas justamente para medir o quão preparada uma cidade está. E os resultados, olha, foram bem alarmantes. De acordo com essa avaliação detalhada, numa escala que vai até 580 pontos, a cidade atingiu apenas 181. Isso mostra que há um longo caminho a ser percorrido. E essa tabela deixa tudo ainda mais claro. A análise não só deu uma nota, mas também identificou os perigos específicos aos quais a cidade está exposta de forma inevitável. A gente está falando de deslizamentos, inundações, erosão. São riscos que exigem um planejamento proativo, não reativo. E isso nos leva à pergunta central de toda a pesquisa, né? Se os riscos são tão conhecidos e mapeados, como é que a gente faz para que o plano financeiro da cidade seja redesenhado para lidar com eles de frente? É aqui que o trabalho brilha, trazendo uma proposta inovadora e muito prática: a criação de um plano plurianual que a autora chama de territorializado. A ideia é uma mudança de paradigma. Sair de um plano genérico, tamanho único, e ir para um plano totalmente conectado ao território. Ou seja, os programas e os investimentos são pensados para os riscos específicos de cada bairro, com base em dados geográficos. É sair do reativo para o proativo. E como se faz isso na prática? O trabalho desenha um passo a passo bem claro que envolve compilar dados de todas as secretarias, estruturar essas informações, usar mapas para visualizar os riscos e, finalmente, integrar tudo num painel único para ajudar os gestores a tomar as melhores decisões. E, claro, não adianta só mudar o plano, é preciso medir se está funcionando. Por isso, a autora propõe 3 indicadores-chave para monitorar o quanto a cidade está de fato investindo e avançando na construção de resiliência. Chegando ao final, vamos refletir um pouco sobre o impacto de um conhecimento como esse, que faz a ponte entre a universidade e a vida real das pessoas. Porque, no fim das contas, esse trabalho não é só um exercício teórico.
Ele é um verdadeiro roteiro prático, mostrando como a análise de dados e a pesquisa acadêmica podem e devem alimentar políticas públicas melhores, mais eficientes e que, no limite, podem salvar vidas. A qualidade desta monografia, sem dúvida, ressalta o papel fundamental de cursos de especialização como este. Demonstra o compromisso da Universidade Federal de Juiz de Fora em formar profissionais com visão crítica, ética e com capacidade técnica para contribuir de verdade com a sociedade e com a gestão pública no Brasil. Fica aqui o nosso forte reconhecimento pela qualidade do trabalho. E para quem se interessou e quer se aprofundar nos detalhes, a recomendação é consultar o trabalho original na íntegra. O link está disponível aqui na descrição. Antes de terminar, um aviso importante. Este material que apresentamos é uma síntese do trabalho acadêmico gerada com o apoio de inteligência artificial. E, por ser um resumo, ele pode conter simplificações ou alguma imprecisão em relação ao documento completo. Se essa análise ajudou a difundir conhecimento e foi útil, considere seguir nosso canal, curtir e compartilhar. Assim, mais pessoas têm acesso a essa informação tão importante. Obrigado!